Olá, boa noite. É uma alegria estarmos todos aqui juntos para mais uma noite de bate-papo, de conversa. É uma noite muito especial, onde a gente vai estar trazendo parceiros da Fundação FAT para a gente falar de um tema muito importante, que é a formação de jovens, a preocupação com a educação e com a formação social dos jovens. E nessa noite nós vamos discutir um pouquinho sobre educação profissional, como sempre é o nosso tema, tá certo? Mas trazendo experiências muito ricas de instituições parceiras que têm uma história, que têm uma vivência, que têm uma vida muito especial que vão compartilhar com todos nós. Eu vou estar fazendo a apresentação aqui do meu slide. Eu vou pedir para a Cíntia colocar aqui para a gente. Então, vamos lá. Hoje, o nosso tema, voltado à formação de jovens, é discutir um pouquinho o papel das instituições sociais, que são as organizações não governamentais. E o que significa isso? São instituições privadas que fazem parte do setor primário? Não. Do secundário, que é a parte de indústria, produção? Não. É do setor terceiro, que é o terceiro setor que está garantindo que é sem fins lucrativos, com objetivos sociais, tá certo? Com uma missão muito clara, cada uma das instituições, com a sua visão estabelecida dentro da sua proposta e que tem uma abrangência de atendimento. Vocês vão perceber que a maior parte das instituições tem o cunho social e a preocupação com a formação do jovem, com a formação e a preocupação da atividade desse jovem como ente social. Só que cada uma dessas instituições tem uma abrangência geográfica, tem um atendimento de uma população diferente, tem uma identidade e objetivos diferentes, mas que todas em conjunto buscam o bem-estar social, fazer com que as pessoas mais carentes tenham oportunidades como aquelas que não precisam de tanto apoio. E eu vou começar a nossa fala convidando uma amiga muito especial, é a Sandra. Vou colocar aqui o slide dela já para ela estar presente com a gente. Sandra, você já está aqui ao vivo conosco. Oi, a Sandra Regina Rezende Garcia, seja muito bem-vinda. Ela é mestre em psicologia do desenvolvimento humano, a parte de processo de aprendizagens, e atua no Instituto Ela. Sandra, conta um pouquinho da sua história, da história do Instituto, que vida bacana que vocês têm. Bom, boa noite a todos aqui. Muito obrigada, Francisco, por ter nos convidado, né, para estarmos aqui junto com vocês, pessoas super especiais que vão estar aqui hoje falando sobre esse tema, que é, na verdade, a formação de jovens. O Instituto Ela, ele é muito recente, ele ainda é um instituto jovem. A minha parceira, a Sônia Colombo, deve estar aqui conosco também, participando desse momento bacana, né, que a gente pretende ter hoje. Ele nasce com um propósito muito forte, que é uma transformação de vidas por meio da educação. É um instituto formado por educadoras e nós estamos crescendo, Francisco, um pouquinho antes, quando a gente fala dessa expansão geográfica, eu fiquei pensando como em tão pouco tempo nós conseguimos estar em 4 estados, né? Nós estamos já no Rio de Janeiro, Paraná, estamos no Amazonas e agora a gente tem aí uma notícia muito, muito importante de ampliar, né, essa rede lá em Brasília. A nossa missão, ela tem, claro que pela nossa essência, né, até o nosso nome, a gente costuma sempre dizer o E da educação, o L da liderança e o A do altruísmo, ele traz na sua essência a educação. E nós acreditamos nessa transformação por meio da informação, do conhecimento. Onde nós atuamos? Nós atuamos
com meninas e mulheres em situação de vulnerabilidade. Essa vulnerabilidade não é só no aspecto financeiro, tá, Francisco? A gente atua com as jovens, com mulheres, com essa vulnerabilidade também emocional e, claro, que essa vulnerabilidade profissional. A nossa história, ela tem uma trajetória muito interessante. O Instituto, ele nasceu, né, em final de 2019, mas ele ganhou uma força muito grande durante a pandemia, que foi o ano de 2020, e nós começamos a atuar com as costureiras da comunidade de Paraisópolis. Foi a nossa primeira intervenção, foi junto àquelas mulheres que precisavam ter uma geração de renda, então nós fizemos toda uma campanha de doação de tecidos e elas confeccionaram as máscaras. Então, ao mesmo tempo que nós protegemos as idosas e as crianças da comunidade de Paraisópolis, nós estendemos isso para a geração de renda dessas mulheres que são as costureiras. E aí acabamos levando isso lá para o Amazonas, por meio também dessas máscaras que chegaram até lá por meio de uma doação, via algumas escolas que estão conosco como parceiras. Acho que esse foi um projeto significativo. Nós temos alguns projetos, quando a gente pensa nessa questão da educação transformadora e de provocar nessas meninas e mulheres uma maior dignidade, uma equidade na questão das relações e uma igualdade, né, no trato, na consideração, na valoração. Nós fizemos uma campanha bárbara, que foi o Adote um Ciclo, onde, junto com a doação de absorventes, nós preparamos alguns vídeos e íamos até as comunidades fazendo uma formação a respeito da menstruação, de todos os problemas que circundam, né, essa fase tão crítica da menina. Começamos isso em junho de 2020, né? Ontem foi autorizada essa lei para que isso seja distribuído gratuitamente, mas nós sabemos que foi um público selecionado para ganhar esses absorventes. Então, nós continuamos com essa campanha, porque ela tem também essa característica de levar a educação para dentro das escolas. O que acaba sendo muito bacana é que nós selecionamos dentro da comunidade de Paraisópolis e no seu entorno algumas escolas, muitas, né? Nós temos lá hoje, acho que aproximadamente mais de 30 mil meninas, é um número assim incrível, que precisam de absorventes. É óbvio que a gente não conseguiu doar toda essa quantidade, mas a campanha é perene. A gente não pretende transformar isso num episódio, porque junto com o absorvente, que a gente sabe que é muito necessário, principalmente para que essa menina não perca aulas, não falte à escola, não falte ao trabalho, junto vai toda uma informação sobre saúde. Tanto é que nós também fizemos uma entrega para as unidades básicas de saúde daquele entorno. Então, hoje nós temos um mapeamento de quais são as outras escolas que ainda nós vamos fazer essa entrega, porque a campanha continua, né? E então, isso, o Instituto, a gente entende que nós estamos, ao mesmo tempo que suavizando esse momento terrível que essas meninas vivem, né? Nós estamos levando junto essa informação que é tão necessária. Semana da Violência, que nós temos aí, estamos atuando fortemente, porque sai uma lei que obriga, né, que as escolas levem para dentro dos seus currículos o tema da violência, que a gente viu que isso cresceu absurdamente durante a pandemia, e nós temos levado também para as escolas e para a formação de professores esse tema, alguns temas, né, sobre a violência que hoje é muito crítica.
Se vocês nos perguntam como que a gente faz tudo isso, nós temos uma rede de educadoras, né? Algumas lideranças assumindo em cada um desses locais. Então, no Rio de Janeiro, a gente tem uma líder lá que tem um time que trabalha com ela, Amazonas, a mesma coisa, no Paraná e em Brasília também, né? Aqui em São Paulo, nós temos muitas voluntárias que nos ajudam em todos esses projetos que nós idealizamos, né? Como é que a gente nutre de informação e de conhecimento essas meninas, uma vez que nossa meta e nosso propósito é essa transformação pela educação? Cursos. A gente tem muitos cursos, nós estamos agora iniciando uma plataforma, né, em AD, que vocês estão aqui, o Francisco principalmente, nós temos um apoio aí grande em relação à produção de cursos, e começamos com cursos que são cursos específicos para as meninas e para mulheres no que se refere ao desenvolvimento de habilidades emocionais, habilidades sociais. Então, o curso Empreendendo de Forma Eficaz, um outro curso que nós já fizemos foi Elas Têm Direito, começamos o ano passado, que é para informar a população, a sociedade, das necessidades dessa informação, até para a gente diminuir esses índices de violência. Um curso bem bacana voltado para professores de escolas públicas e de áreas mais vulneráveis é a formação de professores mentores. Isso foi ministrado também por uma gestora parceira nossa, lá de São Paulo, mas em São João da Boa Vista. Nós temos um corpo de conselheiros, né, que hoje atuam muito fortemente junto a nós. Eu tenho aqui que fazer um agradecimento especial a todos eles, doutor José Roberto Kovac, doutor Custódio, o doutor João Otávio, a Bia Balena. Eles se reúnem conosco, doam o tempo precioso, né, deles, para que a gente possa ir desenvolvendo cada vez mais projetos. Eu não sei se isso foi suficiente para vocês entenderem, né, a nossa missão, e eu gostaria muito, Francisco, de convidá-los todos, que a gente possa fortalecer essa parceria e, de novo, obrigada aqui por essa oportunidade de contribuir com vocês. Ótimo, Sandra. Muito obrigado pela sua fala. Como parte introdutória, a gente vai ter a oportunidade de falar um pouquinho mais com você. Só destacando que vocês têm, então, atendimento no Rio, no Paraná, no Amazonas, em Brasília e em São Paulo, tá certo? Isso. Meus parabéns pelo trabalho que fazem. Vou agora convidar uma pessoa também muito especial do Instituto Dom Bosco, o Alexandre Mota, que é um educador da área de educação profissional, aprendizagem. Alexandre, que alegria, prazer estar com você aqui. Não vou negar que eu tenho um carinho especial, porque eu sou um ex-aluno salesiano, tá certo? E um ex-aluno salesiano é sempre um ex-aluno salesiano, né? Admira demais a casa e a atenção, a proposta salesiana. Você pode contar um pouquinho para a gente, Alexandre, da história, do que vocês trabalham, na primeira rodada? Sim, claro, com o maior prazer. Antes de mais nada, né, é um prazer estar aqui com vocês. É muito importante dizer que eu também sou fruto desse trabalho, né, no qual eu vou contar um pouquinho hoje, né. Eu também fui aluno da Casa Salesiana, né, e carrego no peito esse trabalho bem feito que fizeram comigo, mudaram a minha vida, né, e hoje eu tento dar o meu melhor para cada jovem sair daqui um pouco mais forte, né. Vamos falar um pouquinho sobre a nossa casa, né. Antes de falar das ONGs, é importante a gente falar um pouco do belíssimo trabalho que os padres e as irmãs salesianas fazem, né, em toda a rede do Instituto Dom Bosco. Claro que eu estou hoje numa obra, né, mas assim, eles continuam um belíssimo trabalho, que é o trabalho de Dom Bosco, né.
Quem tiver possibilidade, conheça, assista o filme, vale a pena. É um cara que veio e fez diferença no mundo, fez diferença na minha vida, né? E eu tento trazer esse melhor, como já dito, né? O Dom Bosco, né? A Casa Salesiana, ela existe há mais de 203 anos, né? Então, onde nós temos aí, numa fala simples, né, brincando assim, mas é importante para ficar bem tranquilo, bem simples para todo mundo entender. Onde nós brincamos assim, nós temos os primos ricos e os primos pobres, né? É, só um minuto. Que são assim, são as instituições particulares e as obras sociais, né? É importante porque assim, as instituições particulares, né? Às vezes muitas pessoas não têm acesso e aí os padres e as irmãs fazem esse belo trabalho, esticando, aumentando essa rede aí para levar mais acesso, né? Para todas as pessoas, né? É um trabalho que eu costumo dizer que eu trabalho numa das maiores multinacionais do mundo, né? Nós estamos presentes em 130 países, né? É, no Brasil, mais de 130 casas, entre esses as obras particulares, as instituições particulares e também as obras sociais, na qual eu faço parte e tenho orgulho de estar trabalhando aqui hoje, né? Assim, estou falando sim um pouco das escolas particulares, né, onde eu tive a possibilidade de colocar o meu filho, o meu maior bem, né, em estudar com as irmãs e também com os padres, né. É uma rede salesiana, onde a gente tenta puxar esse bem aí, né. Onde o foco de todas as casas, quer dizer que é diferente, né, a obra social e as casas. Não, nós temos o principal, que é trabalhar com o tripé salesiano, que é o amor, a razão e a religião, né? O amor, o jovem precisa sentir que ele é amado, né? Religião, não importa o caminho, mas o jovem precisa ter o seu caminho, saber que às vezes muitas das coisas que acontecem com todos nós aqui, a gente precisa ter fé, força, né? E foco de dias melhores, né? Para a gente sempre ter essa esperança, né? E a razão, que é o principal também. Falar para o jovem o não. O não, ele é educativo, mas o porquê do não? Explicar que você está preocupado com ele. E volta esse ciclo aí, né? Eu dou um pequeno conselho para todos, né, que estão nos ouvindo, participando aqui, né? Conheçam os salesianos, as irmãs, os padres, vale a pena. Você que tem um filho, né? Se dá para buscar uma escola particular, legal, mas se não dá, temos muitas obras sociais, como eu disse, espalhada aí em vários cantos do mundo. Como diz, é uma honra. Eu sou daqui da obra social do Dom Bosco Bom Retiro, né? Mas temos em vários lugares aí. É só buscar, conhecer. Cada casa toma conta um pouquinho de um lugar, né? Vou falar um pouquinho mais sobre isso, né? Eu, Alexandre, trabalho na casa há 13 anos, né? Há 9 anos como educador, educador básico de sala, né? Desenvolvendo as funções simples ali, ensinando o jovem desde o básico mesmo. Às vezes pegamos muitas dificuldades, né? Na parte da matemática ali, ensinar o jovem, caminhar, é sentar junto com o jovem, bater aquele papo, ajoelhar ali, vem cá, esse número sai daqui. É aquele se colocar no lugar do jovem, né? Porque muitos conseguem empregos fantásticos, graças a Deus, mas muitos têm aquela dificuldade. E Dom Bosco pede isso, vamos cuidar de todos, não só do um, só do especial. Desculpa, trabalhar às vezes com quem vem de uma escola particular é mais simples, é mais fácil. E aquele que tem a defasagem? É o nosso trabalho, né? E o principal do nosso foco aqui é a formação humana, né? É a nossa ferramenta principal em todas as casas do Instituto Dom Bosco, desde as particulares, quanto com as obras sociais, principalmente, né? E hoje eu trabalho no NEP, né? O que que é o NEP? O NEP é o Núcleo de Encaminhamento Profissional. Eu tenho o prazer, eu tenho a honra de encaminhar os nossos ex-alunos, somente ex-alunos, quem bebeu da nossa água durante pelo menos 6 meses, num curso totalmente gratuito aqui no Instituto Dom Bosco, né? E aí ele vai para a empresa. Então a gente fala, ó, honra o nome do Dom Bosco lá, trabalha bonito. Não, não é para prejudicar o Alexandre, não. É o Instituto. O Instituto quer que a empresa fale bem de você, dos nossos jovens. Isso é muito gostoso quando o empresário ali fala, Alexandre,
aquele jovem está com a gente, está fazendo um trabalho bem feito, né? Poxa, eu já estou há 13 anos na casa, né? Tenho um orgulho, cada dia eu venho trabalhar muito feliz, né? E eu também sou instrutor de aprendizagem também, aqui no Dom Bosco hoje, né? Tenho alguns jovens também, é um prazer estar com eles. Eu dou aula 2 dias na semana, terça e quinta-feira, né? E também faço essa ponte aí com as empresas. Eu falar para vocês, a cada emprego que a gente consegue, eu não emprego ninguém. Cada empresário que está me ouvindo hoje aí, eu agradeço muito. Quem não conhece, vem conhecer a nossa casa, né? É esperança que vocês levam para muitos lares, muitas famílias, não é para um jovem, não, porque às vezes ele vai dar aquele diferencial para aquela família dele, como eu tenho hoje. Né? Agradeço muito essa casa aqui. Né? Além de tudo isso também, né, eu sou um microempresário, né, onde a gente fazia as nossas atividades com os alunos e a gente montava uma pequena empresa com os jovens, né? E aí fazendo, né, não copiei a ideia de nenhum jovem, criei uma ideia totalmente diferente, mas, né, e eu sou feirante hoje, né? Eu tenho uma banca de tempero, né, na feira de Ribeirão Pires, né? E assim, eu tenho um orgulho enorme porque todos os conteúdos que eu trabalho com os meus jovens, marketing, empreendedorismo, logística, eu consigo colocar e trazer para eles na prática, no dia a dia, eles viver, né? Porque às vezes trazer uma noção de uma multi-empresa fantástica, né? E o simples, o básico, ele organizar a pequena vida dele também. Eu tento fazer isso com o jovem, né? Se eu cheguei, ele também pode. E ele está aprendendo com a idade mais nova do que a minha. Então eu quero que o meu jovem seja melhor do que eu, né? Esse é o trabalho do nosso aqui, um pouquinho do Instituto Dom Bosco, né? É importante falar que essa casa salesiana aqui no Bom Retiro, nós temos presença em 3 lugares, tá? No Instituto Dom Bosco Bom Retiro, que é aqui no centro de São Paulo, tá bom? Nós temos também uma unidade na Vila Paulistana, no Jaçanã Tremembé também, né? E também temos a presença no Castelinho. Um pouquinho só vou estar comentando sobre os nossos projetos, né? Aqui no Dom Bosco Bom Retiro, nós atendemos o Provim, que é o projeto Vida Melhor. São as crianças, né, de 6 anos a 14 anos e 11 meses. Então, eles estão aqui no contraturno da escola, né? E temos também o CEDESP, que é os cursos profissionalizantes desenvolvidos aqui na casa, né? E todos esses cursos totalmente gratuito, né? O jovem não paga absolutamente nada. Inclusive, temos um belíssimo almoço, um belíssimo café da manhã para os nossos queridos jovens. Estou falando como aluno, não como educador, né? Tenho muitas memórias fantásticas dessa casa. Né? Temos também lá no Jaçanã Tremembé também o mesmo projeto com o CEDESP, que é o atendimento de cursos profissionalizantes. Olha que legal, cursos profissionalizantes gratuito, totalmente, para jovens de 15 a 59 anos de idade nessas 2 casas. E temos um querido novo aí, né? Estamos lá no Castelinho Dom Bosco também, na unidade da Zona Sul. É uma casa que completou aí há 1 ano agora com a gente, pegamos nesse momento de pandemia, estamos cuidando, é uma casa fantástica também, que temos também o serviço com as crianças, o CCA, temos o CJ, temos medida socioeducativa e temos também o núcleo de convivência com o idoso, né? Trabalhos fantásticos, o pessoal vem fazendo. Cada profissional dessa casa, assim, né? São diferentes, tem uma visão espetacular, né? Busquem nos conhecer, né? A nossa missão da nossa casa, acho que é o principal, né? Todos vocês que chegam aqui na nossa casa, né? Acolher crianças e adolescentes, jovens e familiares em situação de vulnerabilidade social, promovendo o exercício da cidadania por meio do sistema preventivo de Dom Bosco. Então, tudo que eu falei para vocês está aqui, repetindo de novo, é Dom Bosco, né? Costumamos a dizer que Dom Bosco na veia, né? Francisco foi um ex-aluno, acredito que ele também tem boas histórias, bons momentos, né, que vivenciou, né, segundo o que ele me falou um pouquinho, né, e aí nós estamos aqui prontos para conversar, falar um pouquinho mais, apresentar. É claro que o tempo ele acaba sendo curto pela belíssima casa que nós temos, né. Eu agradeço aí o tempo.
Alexandre, muito obrigado pelo tempo, pelo seu empenho, pela sua paixão pelo que faz. Eu acho que é o que a Sandra está mostrando, o que você falou também, tem muito de Eu paixão, de Eu costumo comprometimento, dizer né? que eu não tenho um trabalho, né? Eu tenho uma parte com Deus, buscar o bem sem olhar a quem, né? Isso aqui é muito gratificante. É sério mesmo. Não é demagogia, não. O salário é importante, claro, eu não posso ser hipócrita, né? Como eu falo aqui para os gestores, para os padres e tudo mais, meus amigos de trabalho, é importante. Mas você ver o bem, fazer e, ó, você ser transformado, nossa, não tenho o que dizer, viu? Obrigado. Obrigado, Alexandre. Pessoal, vou trazer uma pessoa muito especial também, que é uma gestora de educação profissional, especialista em gestão e educação profissional, a nossa querida, e aí eu não vou chamar de professora, mas eu tenho um carinho, uma admiração como professora, Clara Magalhães, que hoje é diretora-presidente da Escola de Gestão Pública de Jundiaí. Como é que funciona esse trabalho, professora Clara? Então vamos lá, vocês estão me ouvindo bem, né? Estão me ouvindo? Ok. Então eu gostaria de fazer uma reflexão. Gostei muito da fala da Sandra, do Alessandro, mas eu queria fazer uma provocação. É o seguinte: nós estamos diante da pandemia, a gente tem uma situação, um modus operandi bem diferenciado. A gente tem um aumento da população em situação de vulnerabilidade, em função do déficit de aprendizado deste um ano e meio. A gente teve problemas, a gente constatou problemas socioemocionais, psicológicos na população. A gente teve uma perda muito grande da qualidade e essa ampliação da vulnerabilidade na nossa base da pirâmide, que é de quem a gente está falando, de vulnerabilidade. Por outro lado, eu vejo que as entidades executoras de qualificação profissional e as ONG têm um papel muito importante que a gente precisa se apropriar delas. Por quê? Porque está acontecendo, eu observo, uma distância entre as empresas que precisam desses trabalhadores e a gente não está encontrando a sintonia entre quem precisa e precisa estar qualificado com a necessidade da retomada da economia. Eu vejo que as nossas entidades do terceiro setor têm um grande papel. Abriu-se aí um nicho de mercado imenso para as entidades do terceiro setor, que é fazer este link entre a população vulnerável, que tem essa necessidade de entrar no mercado de trabalho para ter o protagonismo da sua própria história, das pessoas que estão empreendendo por necessidade e às vezes não por criatividade, e é nesse momento que precisa entrar o terceiro setor apoiando. Vou dar um exemplo para ficar claro o que eu estou dizendo. Nós temos lá na política de Jundiaí o pessoal preocupado e cadastra os PCDs, pessoas com necessidades especiais. Nós temos um cadastro lá de 1.000 pessoas. Aí uma empresa X fala, temos 10 vagas para cumprimento de cotas. Ótimo. Pegamos desses 1.100, 100 adolescentes, pessoas jovens, e encaminhamos para essa empresa, e essa empresa, de uma forma muito decepcionante, devolve e diz, olha, dos 100 que vocês não mandaram, ninguém tem o perfil para ocupar as 10 vagas. Não tem condições de ocupar as vagas? Isso é a opinião da pessoa. Tecnicamente, o que está faltando? Uma qualificação dirigida, que a empresa possa dizer, olha, eu preciso de um profissional que tenha este perfil, essa competência, esta habilidade, para que eu possa absorver. Então, nós temos o poder público com esse público-alvo que necessita ser incluído, a empresa que tem a sua necessidade econômica de retomada de produção, e ninguém ali no meio para fazer a sensibilização do que é isso. Então, eu creio que o terceiro setor
precisa entrar nesse processo de sensibilização e de identificação dessas necessidades para podermos fazer esse link. Se o PCD não tem qualificação profissional, vamos trabalhar na qualificação do PCD, ou de outro público que queira. Mas precisa estar muito claro o que é que as indústrias querem nessa retomada de economia e o que este público-alvo, em situação vulnerável, excluídos, sem renda, às vezes desalentados de procurar um emprego. Então, não adianta você dar um curso de pedreiro, um curso de padeiro, de auxiliar de logística, se ele não vê a consonância de quem vai empregá-lo. A gente fez uma discussão hoje grande, inclusive a Fati participou, de necessidades e constatações de ações nas escolas públicas, nas escolas de gestão pública. E a gente vê esse problema ampliado na sociedade. A empresa precisa de uma orientação pedagógica para poder receber essa população que tem déficit escolar, a baixa escolaridade e a não profissionalização. Sabemos hoje que a competência, o conhecimento específico é fundamental para que eu possa conseguir um trabalho. Isso a gente pode fazer com qualificações. Salesianos pode fazer, a Fati pode fazer, todo mundo pode fazer. Mas o elemento que mais conta para a inclusão deste público-alvo é o quê? São as habilidades socioemocionais, é o relacionamento, é os comportamentais. E quem é que está fazendo, quem é que está se preocupando em linkar quem necessita de inclusão e quem precisa de uma pessoa produtiva, pronta para deslanchar na economia pós-pandemia. Eu tenho que superar questão psicológica, déficit econômico e outras tantas coisas. Penso que o terceiro setor pode dar elementos ao serviço público, ao setor econômico, às indústrias, às empresas, para que a gente possa absorver esse grande volume de pessoas que precisam ser incluídas para que sejam protagonistas da sua história. E empreendendo, sim, mas sendo empregados também. A empregabilidade precisa ser fortalecida. Eu vejo hoje uma lacuna imensa. A gente discutiu hoje com 7 presidentes de escola de gestão pública. A gente está falando até de um grupo mais selecionado, mas se você ampliar isso, a gente vai ver que o nicho de mercado para o terceiro setor é imenso, é imenso. Eu posso treinar muito bem um grupo de senhoras pescadoras lá na orla do Rio Paraná. Eu ensino, eu qualifico, e como é que eu transformo isso em algo produtivo, gerador de renda, gerador de exportação, gerador de aumento de vendas e de grande produtividade. Eu acho que tem uma distância entre quem precisa ser incluído e quem necessita dessa mão de obra. Tem um delay aí, tem um time aí que não está ligando. E nesta hora, a Fati é fundamental, os salesianos são fundamentais, mas acredito que a sensibilização, ela é pedagógica, não é saber, mas quem sou eu para fazer um aconselhamento para uma SKF, para a Coca-Cola? Não, nós somos muito importantes. Eles estão preocupados com a produção, nós estamos preocupados com a qualificação e a inclusão das pessoas neste mundo do trabalho, que vai dar dignidade para as pessoas, para abandonar esses penduricalhos sociais que são oferecidos pelo governo. Eu penso que a gente tem que unir. E neste meio entre quem precisa e a indústria que precisa acelerar no pós-pandemia, está o papel das organizações do terceiro setor. Muito a fazer, muito a fazer. Esse trabalho de sensibilização, ele é necessário e existe uma lacuna imensa. E quem vai conseguir fazer esta liga é o terceiro setor. Eu não vejo outro. O Estado, a política pública, não dá conta de fazer isso.
E as empresas estão lá no pedestal deles e tendo carência de uma solução pedagógica. Passa por nós dizer, olha, o PCD, você vai especificar o que você quer. Eu vou treinar especificamente o que você precisa. Agora, a sua opinião não exclui uma pessoa para você dizer, do 100 que a senhora mandou, professora, eu não consegui tirar 10. Isso eu não aceito. Isso é uma mera opinião, não é uma constatação técnica. E quem faz esse papel? Quem estabelece indicadores? Quem levanta a demanda para que a gente possa tomar uma decisão pública? A empresa de contratar e o serviço público de investir um cash para essa melhoria social. É o terceiro setor. Nós não temos condições de fazer isso. Não sei. Nessa hora, professora, eu vou participar. A minha ideia, mas o desafio é muito grande e existe essa lacuna, precisamos ocupar esse espaço. É isso. Agradeço demais sua fala, professora, super instigadora. A gente sente isso, né? E eu vou lhe dizer que foi num momento muito especial, quando eu era de engenheiro, me tornei professor. Foi no dia que eu descobri que placas de circuito impresso eu podia deixar de lado, mas como professor eu não podia deixar vidas de lado, sabe? Então eu acho que isso é muito importante quando a gente fala da formação. A gente forma o indivíduo com competências, habilidades, atitudes, mas a gente não pode deixar de esquecer, não pode esquecer que é um indivíduo e esse indivíduo tem características pessoais e as indústrias precisam respeitar também. Fico muito feliz com a sua fala, professora. Vou tomar a liberdade de chamar agora mais um convidado que está fazendo a apresentação da sua fala, da sua instituição. É o nosso querido professor Cornélio Raimundo. Opa, voltou o slide. Do Instituto Ser Mais. Cornélio, você está aqui fechando agora a primeira rodada. Queria que você ficasse à vontade para apresentar a sua instituição, falar um pouquinho de você. Eu sei que você é doutor em educação, que você tem uma formação muito especial em filosofia, e aí você vê a diversidade das pessoas que estão aqui, tá certo? Conta um pouquinho para a gente do seu instituto e de como é que é o trabalho de vocês. Você está no mudo, Cornélio. Agora sim. Beleza, agora se conseguir ativar aqui, né? Tecnologia também, né? Estamos aprendendo, né? Bom, boa noite a todos que nos acompanham, né? Nesse painel. E também saudando aqui os que nos precederam aqui, foram belíssimas apresentações. Também conheci instituições que eu não conhecia. Por isso, muito obrigado, Francisco, por nos fazer essa conexão, por fazer também o Instituto Social Ser Mais se conectar também, de alguma maneira, com essas instituições, com essas pessoas que representam as suas instituições aqui nesse momento. E, no segundo momento, agradecendo também esse contato, Francisco, em que nesses últimos dias a gente vem dialogando, a gente vem conhecendo a FAT e vocês também vêm conhecendo aí o Instituto Social Ser Mais. Afinal de contas, percebi que nós temos muito algo em comum, pensando no desenvolvimento humano, pensando no próprio papel, né, da educação para o desenvolvimento humano, para além das questões técnicas, para além das questões do mercado de trabalho. Bom, no Instituto Social Ser Mais, eu atuo como coordenador de Educação e Diversidade. O Instituto Social Ser Mais, ele tem a sua sede aqui na Zona Leste, dentro da Universidade de São Judas. Então, enquanto uma ONG, uma organização social não governamental, o Instituto Social Ser Mais tem como missão promover o desenvolvimento pessoal, cidadão e profissional do jovem em vulnerabilidade social, para que de fato ele possa atuar como protagonista de sua própria vida. Então, para que a gente possa alcançar essa missão, nós temos como uma referência a inclusão social embasada na metodologia e tecnologia social, em que ela foi premiada pela Fundação Banco do Brasil, por nós estarmos trabalhando bastante, né? É um grande impacto
na mudança social, na mudança da juventude. Então, a nossa visão, de fato, é ser uma referência na inclusão social da juventude, com menos oportunidades. Então, a gente trabalha 3 gestos principais, a questão de autoconhecimento, autoestima e, de alguma maneira, propiciando aí a descoberta de seus talentos, o projeto de vida, o seu passaporte para o futuro, instigar o jovem para que possa olhar perspectivas, oportunidades para a sua vida, para a sua inserção social e ser autônomo e ser protagonista e ser cidadão, de fato, né, na sua participação social, porque quando esse jovem vai descobrir o seu propósito de vida, não apenas ele vai desenvolver a sua própria vida, quanto também vai desenvolver a comunidade, a família, o contexto em que ele está presente. Então, hoje, o Instituto Social Ser Mais se encontra aí atuando em 5 regiões, que é São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Está dentro da nossa área, nossas dimensões de atuação, nós possuímos 5 programas extensos e que temos o primeiro programa, Aceleração de Carreira, que incumbe jovens de 18 a 24 anos, trazendo iniciativas que incentivam a sua própria formação com foco no desenvolvimento de habilidades de liderança. Assim como também o segundo programa, temos o eixo de aprendizagem, que tem um foco o jovem aprendiz, que compreende aos jovens de 16 a 24 anos, que são cursos focados em diferentes áreas, desde administração, produção industrial, farmacêutica, tudo isso embasado, né, na legislação de aprendizagem profissional. E também temos outro programa chamado Conexões, que compreende aos jovens de 15 a 17 anos, e que nesse programa nós incentivamos e promovemos o desenvolvimento cidadão, pessoal e profissional, junto às temáticas específicas que envolvem os eixos de tecnologia, nas mídias sociais, na fotografia, entre outras habilidades. E temos também, dentro do programa, o eixo de diversidade, que compreende pessoas de 18 anos e em diante, e que nós incentivamos e promovemos o desenvolvimento pessoal e profissional para esse público específico, mulheres, pessoas pretas e pardas, grupos LGBTQI+, e pessoas com deficiência. E também temos um outro programa aí, chamado In Company, que compreende os jovens de 18 a 29 anos, em que nesse programa focamos nas iniciativas que promovam a formação profissional e pessoal, com foco na tecnologia, mercado financeiro, e-commerce e atendimento ao cliente. Então, em todo esse trabalho, desenvolvendo esses programas, desde 2007, que foi fundado o Instituto Social Ser Mais, já impactamos nessas regiões geográficas citadas mais de 20.000 jovens. E nesses 20.000 jovens formados em nossos programas, já conseguimos inserir ao mercado de trabalho 74%. Então, esse 74% não se trata apenas de um indicativo com o número que nós inserimos, mas é um número, uma percentagem significativa em que nós ressignificamos a vida desses jovens, a vida dessas pessoas. E a nossa ideia, aliás, o nosso instituto, aliás, não é a nossa ideia, nosso instituto, a partir desse trabalho, se vê também desafiado para se expandir mais. Então, nós estamos se expandir mais. Nossa ideia também, o nosso propósito é se estender para todo o Brasil. Então, porque nós estamos vendo esse resultado que está dando muito certo, esse papel, de fato, né, educacional. Então, é o que nosso instituto vem desenvolvendo, vem tendo reconhecimento de várias instituições. Temos parceria também em várias instituições. Eu até espero aqui, Francisco, que os que nos acompanham e que também os representantes das empresas que estão aqui, das ONGs, que também a gente possa formar também essa corrente, essa conexão, pensando, né, na mudança a longo prazo, a curto e médio prazo, a mudança da nossa sociedade, pensando também na questão da equidade social.
Então, a nossa ONG, dentro da sua posição, né, no terceiro setor, a gente também tem esse objetivo, não somente inserir o mercado de trabalho, mas também dentro dessa lógica da equidade social. Vocês percebem que também na vossa atuação institucional, nos vossos propósitos, acho que vocês encontram também esses desafios que a população brasileira de 18 a 25 anos, 30 anos, de jovens que estão em fase de atividade profissional, elas encontram desafios de se inserir ao mercado de trabalho. Claro que o mercado de trabalho não é o ponto principal, mas é um caminho pensando também na questão de cidadania. Não tem como o exercício da cidadania sem que haja também essa ferramenta educativa. Então, a educação ela é um papel muito importante porque desempenha um papel articulador para outros escopos, outras esferas sociais. Eu falei com ela, quando você fala hoje, por exemplo, da crise no mercado de trabalho, da deceleração, né, por exemplo, das empresas, e também desse novo fato que surge hoje, de que, olha, que a professora Clara aí destacou que, olha, se fala que, olha, os jovens, as pessoas hoje não têm competência, não têm habilidades. Então, passa necessariamente desse quesito do papel, né, educacional, em que a educação oferece, de fato, né, essas oportunidades. Então, o Instituto vem dando muitas contribuições nessa área e estamos muito esperançosos também em atingir mais pessoas nessa empreitada. Claro que, para quem está nos acompanhando aqui, tal como falou aqui o Alessandro, quem quiser também conhecer o Instituto Ser Mais, é só acessar ali, buscar mesmo pelo próprio nome, Instituto Social Ser Mais. E se você tem 15 anos ou tem um parente que tem 15 anos, a 16 a 24 anos, nós temos cursos abertos para isso. Se tem também 15 a 17 anos, também você se encaixa para ter essa formação gratuita. Se você também tem 18 anos, se encontra também nessa questão, desse quesito de vulnerabilidade social, se você é preto, se você é pardo, se você é LGBTQ+, também acesse lá, você tem espaço em nossos programas. Se você tem 18 a 29 anos, também você tem espaço em nossos programas. Então, muitos acabam que nem perdendo oportunidade de conhecer esses programas. Então, eu acho, Francisco, muito bacana esse encontro, essa conversa formativa e, ao mesmo tempo, também de a gente divulgar essas redes de trabalho, essas redes de conexões, para que a gente possa estender e atingir mais gente. Eu acho que somando força, eu acho que essa palavra, somando força, comum união, assim como falou aí o professor Alessandro, eu também tenho uma tradição religiosa, eu sou aluno do convento na formação religiosa, conheço também os salesianos, conheço também diferentes frentes religiosas, vocacionadas também ao trabalho educativo e profissional e humano. Eu acho que todos nós aqui, formando essa rede, podemos, de alguma maneira, na visão do conjunto, atendermos as demandas, os desafios do Brasil atual. Até que hoje, Francisco, é interessante que hoje não adianta a gente ficar apontando, né, os dedos às pessoas. É preciso, sim, a gente fortalecer esses vínculos que nós estamos em comum união, em que nós estamos em conexão, em uma linguagem nossa, né, do terceiro setor. Então, eu acho bacana, né, essa conversa e me sinto agradecido. Também o Instituto Ser Mais, representando o Instituto, a gente se sente muito agradecido fazer parte, né, da FAT, fazendo parte dessa conexão. Cornélio, muito obrigado pela sua fala, também super encantadora. Eu acho que todas foram muito positivas. Eu vou pedir que todos voltem agora, né? E eu vou fazer uma rápida fala de amarração, deixar que as pessoas se despeçam, falem um pouquinho mais. A gente chegou muito próximo do horário, né? Para a gente respeitar o horário, mas a gente quer deixar claro o seguinte: isso é importante, porque mostra a paixão, o interesse, o desejo de cada um e as suas instituições. Eu anotei algumas coisas aqui antes de trazer para o slide, e eu vi a fala da nosso tripé, amor, razão, religião, o nosso tripé, educação, liderança, altruísmo, o autoconhecimento, a autoestima, a cidadania, e todos vocês preocupados com os vulneráveis. E o número de vulneráveis no nosso país é muito grande. E ele vai se tornando cada vez maior
mas o que me coloca em satisfação, em alegria, é saber que muitos estão preocupados com as diversidades e com as necessidades. Então, da fala da Sandra, eu acho que é muito bacana a gente entender que da pandemia precisamos de máscaras. E as máscaras foram um caminho para fazer um sonho se tornar realidade. E de São Paulo para Manaus e de Manaus para o Rio. Uma força religiosa que é mais do que religião, tá, Alexandro? Eu entendo que a força de Dom Bosco na fé e na confiança do jovem, né? Essa era a grande força dele, confiar e acreditar no jovem, tá certo? Inclusive aquela brincadeira que nós tivemos no preâmbulo de nossa fala, queria deixar aberto aqui e pedir para que todo mundo que esteja nos assistindo depois mande um e-mail para a Fati e dissesse o que São Domingos Sávio, que era um jovem de 13 anos de idade, faleceu com 13 anos de idade, tinha escrito em um papel na sua mão e mostrava a confiança que ele tinha numa religião, onde a religião, quando o Cornélio coloca, é uma religião de caminho, de direção, sem ser piegas, como vocês colocaram, tá certo? Mas a gente sabe que faz falta esse núcleo. Um núcleo que era a família, um núcleo que era o clube, o núcleo que era a religião, que era a igreja. Hoje passou a ser responsabilidade da escola. E a escola não dando conta é o que a professora Clara colocou com carinho. São as ONGs que vão fazer esse papel de confiança. E no slide, que não precisa nem trazer, Cíntia, eu chamo toda ação social de uma ação fisioterapêutica. Eu vi coisas em projetos sociais que eu tive a oportunidade de trabalhar, onde um jovem se escondia atrás da porta quando eu chegava para fazer um projeto de informática, e depois que ele conheceu outros jovens pela internet de outras cidades, ele sentou na mesa para comer um bolo comigo 4, 5 meses depois. Porque ele podia olhar para cima, ele enxergava que ele podia olhar no meu olho e comer na minha frente. Então, vocês têm um papel de resgate do direito do ser humano de poder ficar de pé, de ter os 2 pés e poder movimentar a mão para a direção do que quer. E esse desejo nosso hoje, nós temos outras instituições que estão associadas, simplesmente para a gente poder formar mais jovens para o mercado, tá, professora Clara? A ideia é essa. Mas não é formar um profissional só, é formar um cidadão, um profissional que confia no outro do lado, que está estudando junto, que libera um WhatsApp para a gente trocar mensagem durante o dia e conta coisas pessoais, porque confia em quem faz parte do grupo. Isso é mais importante do que, como foi colocado por todos, uma pura competência. Agora, o nosso papel também é trazer as empresas, e foi a sua fala, professora Clara e todos, fazer parte disso. Porque não é só a mão de obra, é um cidadão que está fazendo a entrada naquela empresa. E se ele tem alguma deficiência, alguma dificuldade, não é nem a deficiência física, por favor, que eu estou falando, é a dificuldade, é responsabilidade de todos nós transformar essa dificuldade em facilidade, em achar um caminho. Então, essas empresas, elas podem encontrar nesse grupo de instituições parceiros para, na lacuna, a gente tentar contribuir. E aí, aquela última fala para eu deixar para cada um de vocês falar 2 minutinhos. Aí eu vou pedir 2 minutinhos. Sonho que se sonha sozinho é só um sonho, né, Cornélio? Mas sonho que se sonha junto já pode se tornar realidade, correto? É esse o nosso sonho.
o papel de cada uma dessas instituições maravilhosas que está aqui, representada por pessoas fantásticas. Na ordem inversa, Cornélio, suas palavras finais. 2 minutos. Opa, precisa contar. Pá. Muito obrigado, né? A educação desempenha um papel fundamental, não só de convidar o aluno a essa escola, a uma formação, mas garantir a sua formação, garantir todas as estratégias, não só somente convidar para dançar a música, mas também para escolher a música, que é os seus propósitos, são seus sonhos, e o orientar para que ele se torne o seu sujeito de seus sonhos. Então, a educação dentro das ONGs é esse resgate, né, em que se perdeu ao longo do processo histórico, em que hoje as empresas no mundo corporativo se olha apenas a técnica, se esquece desse lado emocional, e que hoje se fala muito de soft skills. Então, o ser humano não é simplesmente a técnica, a habilidade, mas também as suas competências, e que de alguma maneira precisa serem entendido dentro do processo histórico. Então, as ONGs têm sido grandes parceiros e parceiras nesse quesito de chamar a atenção. Olha, fulano, essa pessoa não é uma máquina, porque hoje, a era da tecnologia, nós estamos mudando o polo. Há uma controvérsia, uma dialética. Falamos de desenvolvimento humano, desenvolvimento tecnológico, e, por outro lado, nós desumanizamos o ser humano. Então, a ZONG tem sido esse papel de frear, de alguma maneira, essas estratégias, essas visões que vêm desumanizar o ser humano. Eu, enquanto educador, enquanto professor, que não é apenas amador na área da educação, mas enquanto aquele que tem a paixão, eu luto no dia a dia, nas contribuições, junto com educadores, no Ser Mais, para que a gente seja, de fato, esse sinal do tempo, esse sinal presente. Cornélio, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado ao Instituto Ser Mais por participar conosco desse evento. Um grande abraço a todos, viu? E muito sucesso sempre. Conte com a nossa parceria. Professora Clara, suas considerações finais num ping-pong, hein? Você está no mudo, professora. Não, não estamos ouvindo. Não. Não. Eu vou passar para o Alexandre enquanto a senhora organiza aí, tá bom? Bom, em 2 minutos, reduzir isso aí, né? Bom, gente, eu queria agradecer. Foi um prazer muito não falar, mas o sim ouvir. Respondendo um pouco da professora Clara, né? É isso. A gente não tem empresa, a gente tem parceira. Quando a gente tem uma dificuldade, nossa porta está aberta para que eles entram, conheçam, entendam o que é, tragam a realidade deles e a gente poder sentar, buscar o melhor para o nosso jovem, que é esse jovem que a gente vai colocar o mercado de trabalho, né? E assim, para encerrar, né? O importante dizer, o trabalho do terceiro setor é uma obra que nunca acaba, né? Obrigado, gente. Alessandro, muito obrigado. Professora Clara, pode pôr o microfone, por favor, para funcionar agora, que estamos ouvindo. Ouvindo? Estamos. Tá bom. Eu vou ter que passar. Agora estou ouvindo, professora. Quando tem pessoas inteligentes que se colocam para essa discussão. A Fátima faz o seu papel, eu agradeço muito, e vou falar uma máxima muito simples, que é: quem não troca figurinha não completa o álbum. E quando a gente troca essas figurinhas fáceis, difíceis,
a gente amplia e podemos cumprir o nosso papel social, educacional, com muita alegria, e vamos nos encontrar novamente para fazer essas discussões. Muito obrigado, e convido todos a irem a Jundiaí, tomar um bom vinho, comer uva e discutir a política pública de uma cidade que está num ranking muito privilegiado, com muito esforço para atender a população em vulnerabilidade. Muito obrigada a todos. Professora Clara, obrigado pela sua fala. Eu vou passar para a Sandra, que se ela puder estar fazendo um fechamento, é uma alegria. Você está no mudo também, Sandra. Acho que nos últimos minutos finais, eu queria dizer que foi um prazer enorme conhecer todos aqui. Acho que tem uma coisa forte que nos une, que é a educação. Estão ouvindo? Que é acreditar... Só um minutinho. A professora Sara está entrando no outro áudio. Vou pedir para a Sara ficar em silêncio, que a professora Sandra está falando agora. Pode falar, Sandra. Posso? Pode. Então, eu queria assim, agradecer à professora Clara, o professor Cornélio, o Alexandro e você. É um agradecimento e um pedido, tá, Francisco? Ficou muito evidente aqui de que sozinhos nós não fazemos. Amei a metáfora de trocar figurinhas. E uma máxima do ELA é: juntas somos mais fortes. Juntos somos mais fortes. Que a gente possa ter mais encontros como esse, que nós possamos unir as nossas forças em prol. Todos aqui querem a mesma coisa, mas é muito difícil nos unirmos. Então, fica aqui a responsabilidade para você, Francisco, da FAT, nos unir. A nossa presidente, Sônia Colombo, está aqui conosco e estamos juntas nessa missão e queremos que vocês, né, Alexandro, Cornélio, Clara, que a gente se una. Então, Francisco, entrego à FAT essa missão de ser esse elo que una o ELA a outros elos, tá? Boa noite, gente. Muito bom. Até combinou, né? Olha, nós agradecemos a presença de todos, tá certo? Eu queria só dizer que o nosso evento ele tem um objetivo, está colocado junto a uma série de webinars, porque a Fundação FAT, em parceria com o Instituto Ser Mais, o Instituto ELA, o Instituto Dom Bosco do Bom Retiro, a Escola de Gestão Pública, a Fiesp, o Instituto Dom Bosco, Obra Dom Bosco de Itaquera, nós estamos ofertando cursos técnicos à distância, entendendo que nesse momento de pandemia a gente consegue trabalhar com educação à distância, como vários projetos que nós estamos vendo dos nossos parceiros, tá certo? O curso técnico em administração, curso técnico em recursos humanos e curso técnico em serviços jurídicos. Esses cursos são cursos de 1 ano de duração. Nós temos uma prova no dia 10 de abril. Essa prova é para os melhores candidatos, mas a gente está vendo, e como foi falado, nossa ideia é inclusão. Nós não vamos excluir pelo processo seletivo. Só queremos classificar e garantir que os alunos possam prosseguir nos estudos. Torcemos que tenhamos muitos candidatos. Queria só dizer para vocês que hoje a gente passa de 450 inscritos para 120 vagas, né? O que nos permite pensar que talvez a gente já consiga pensar em novas turmas a partir dessa base de alunos que nós temos, candidatos. Muito obrigado, gente. Obrigado pelo tempo. Não fizemos perguntas. Quem tiver pergunta pode mandar para a gente manda para cada uma das instituições, tá bom? Muito obrigado pelo tempo, carinho. Abraço. Um abraço para todos. Amor para todos. Amor para todos. Abraço.